Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais um dia em que o Senhor nos concede este privilégio de estarmos aqui juntos, reunidos, com um só propósito, com uma só determinação, que é expandir, de ministrar, de estar aqui, né, falando um pouco do entendimento e do conhecimento da palavra genuína. E hoje o texto se encontra lá em Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Olha só, amados. Que nós venhamos sempre estar firmados, seguros, confiantes no Senhor, com a nossa fé firmada nele, né? E Paulo fala aos irmãos de Colosco, né, que eles sempre tivessem essa fé, eles sempre estivessem firmes, enraizados e edificados no Senhor, da mesma forma que de que quando eles receberam a Cristo Jesus. E nós, amados, que venhamos, nós que recebemos essa revelação, venhamos também viver da mesma forma, né? A questão é você pertencer a Deus, ser filho e herdeiro. Outra coisa é você ter confiança, segurança, estar enraizado, firmados e edificados, principalmente quando se é revelado, né? A graça divina, quando nós recebemos essa revelação. Muitos esquecem, amado, da essência. E ao invés de estar como uma palmeira enraizada, ficam bolando como uma bola de futebol. Ficam de um lado para o outro, procurando a direção. Amados, isso não é firmamento de quem recebeu a Cristo. Temos que viver nele. A palavra diz que nós temos que viver nele. A palavra diz que Paulo revela aquele povo, fala aquele povo, ensina aquele povo da igreja de Colosco, que eles venham viver enraizados, seguros, firmados em Deus, no Senhor, assim como eles receberam a Cristo. Então, nós temos que viver nele, vivendo a edificação, a confiança e a convicção da fé. Então, temos que ter esse entendimento. Temos que entender o que é estar firme. O que é estar firme na fé? O que é esse firmamento, né? Que vocês estejam sempre firmados em Cristo, no Senhor. Porque, amados, firmes na fé. Ou seja, temos que estar o quê? Seguros, estabelecidos, firmados no Senhor. Essa é a nossa posição, a posição de filhos, a posição de herdeiro. Amados, Paulo revela que os irmãos continuassem a viver no Senhor da forma que eles receberam a Cristo, ou seja, viver uma vida mediante o Espírito, uma vida de fé, de confiança, se ver seguros no Senhor. Amados, em graça não deve ser diferente, né? Recebemos do Senhor essa segurança, um firmamento na fé. Então, que venhamos viver no Senhor da mesma forma que recebemos, né? Que recebemos do Senhor. Não viver uma vida de condenação, de medo, de derrota, mas uma vida de liberdade. Né? Uma vida de liberdade, de viver de forma livre. Não é uma forma, né, a qual as pessoas estão, né, vivendo, estão, como é que eu posso dizer, misturando. Né? Não estão sabendo diferenciar liberdade com libertinagem. Então, que nós venhamos sempre viver uma vida de liberdade no Senhor. A forma de ser livre não é usada de forma libertina, né? Temos que separar as duas, porque são totalmente diferentes. Liberdade, amados, é você viver seguros no Senhor. Liberdade é você viver firme, firmado no Senhor. Libertinagem é você viver na carnalidade, sofrendo as consequências quando se vive na carnalidade. Sabemos que todas as consequências, tudo é, né, colhido. Então, vivem sofrendo as consequências. Então, isso é fruto de quem?
resposta, fruto, colheita de quem vive o quê? Uma libertinagem. Agora, quem vive as coisas, né? As coisas da liberdade, vive o quê? Vive colhendo, vive recebendo todas os bons frutos do Espírito. E não vê as coisas. Quem vive na libertinagem, amado, não vê as coisas espiritualmente. Vê as coisas errada, vive as coisas de maneira totalmente diferente e acha que está agradando a Deus. E não é dessa forma. Temos que viver o quê? Firmados, convictos, seguros no Senhor e vivendo a liberdade. Aonde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Então, o Espírito do Senhor habita em nós. Então, nós temos que viver o quê? Essa liberdade. A liberdade de Cristo, né? Que devemos estar firmados, com a nossa fé firmada no Senhor. E Paulo fala, né? Aquele povo que continua, que eles continuassem a viver no Senhor, assim como eles receberam a Cristo. Ou seja, a graça, a liberdade, a salvação. Então, permaneçam enraizados, edificados, firmados na fé. E sempre transbordem em gratidão. Sempre falo, amados, em gratidão aqui nos meus vídeos. Porque temos, né, que viver dessa maneira. Não tem outra expressão a ser expressa ao Senhor, né? Uma expressão a qual ele fez a nós, uma expressão de gratidão, a qual nós vimos, né, no Senhor, o amor, tamanho amor, dedicação, cuidado, enfim, tudo isso que o Senhor fez pelos seus filhos, cuida de nós todos os dias, Ele nos ensina, Ele guarda, Ele nos cuida, Ele nos dá todo a provisão necessária em que necessitamos, do que pedimos, ou nem sequer pedimos, apenas planejamos, sonhamos, o Senhor já está ali, né, fazendo de tudo para tudo dar certo, colocando tudo nos melhores detalhe para que tudo saia, né, da forma que e melhor do que sonhamos, do que pensamos. Então ele cuida. Então o que eu posso dizer em todos os meus vídeos é o que? Ser grato. Palavra de gratidão. Então que nós transbordem de gratidão ao Senhor. Nós transbordem de alegria a falar da palavra do Pai, ao se expressar ao Pai. Que nós venhamos viver, né, enraizados, edificados e firmados na fé. Então, amados, que nós venhamos crescer em graça e não retroceder à libertinagem e nenhuma religiosidade, né, que nós não venhamos viver essas duas coisas, mas que nós venhamos viver edificados, firmados, enraizados no Senhor e sempre com expressão, né, sempre expressar gratidão em todas as coisas, em tudo aquilo que o Senhor faz em nossa vida, em tudo aquilo que passamos, em tudo aquilo que enfrentamos, em tudo aquilo que conquistamos. Que venhamos sempre usar no nosso dia a dia palavra de gratidão. Obrigado, Senhor, por tudo que faz, por tudo que fez e por tudo que fará na nossa vida. Então, sempre, né, que vocês sempre venham pensar, eu não vou retroceder, eu não vou viver uma vida de libertinagem, mas eu vou viver o quê? Uma vida de liberdade no Senhor. Eu vou viver para que eu venha desfrutar dos frutos do Espírito, do melhor de Deus, porque é isso que Ele preparou de antemão para que viéssemos viver os frutos, viver o melhor do Pai em nós, que nós viemos experimentar, aproveitar, viver a boa, perfeita vontade, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, para isso, nós temos que viver o quê? Uma vida de liberdade. Deixar a carnalidade de lado e viver a vida no Espírito. Amém? Nos frutos do Espírito. Esta é a mensagem a qual eu trago a vocês neste dia. E se amanhã o Senhor me permitir, estarei aqui novamente. Para os novos, né, que estão se chegando aí no canal, eu peço aos amados irmãos que se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe, junto vamos crescendo na graça e no conhecimento, e junto vamos nos unindo como corpo de Cristo, a igreja viva, a igreja do Senhor, que somos nós reunidos, né, para ouvir, para entender e para ter conhecimento da palavra do Pai.
Desde já eu declaro o melhor dia de nossas vidas. Eu não sei a hora que você vai assistir essa mensagem, então por isso que eu estou te dedicando esse melhor dia, porque hoje é o melhor dia de nossa vida, porque foi o dia em que Cristo nos fez, o dia que Ele nos concedeu vida, o dia que Ele nos colocou mais um dia de pé para enfrentar essa caminhada, para enfrentar esses dias, os quais nós enfrentamos momentos bons, momentos ruins, dificuldade, tudo, mas estamos aqui enfrentando, estamos aqui vencendo, estamos aqui mais do que vencedor, porque foi assim que Ele nos fez. Amém? Melhor dia, melhor tarde, melhor noite, graça e paz.